Fala pessoal, beleza? Estamos aqui novamente. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem legal. Tem muita gente aí que está afim de montar um negócio novo no ano que vem, 2021. Para quem estiver assistindo esse vídeo lá em 2021, nós estamos aqui em 2020 pensando em várias alternativas aí de como sobreviver aí no próximo ano, né? Esse ano foi um ano bem difícil para todos, só que muito, né? A gente tá ouvindo muito nas mídias sociais falando como montar seu negócio pela internet, como ganhar dinheiro pela internet e tudo mais. E essa é uma das saídas e é um mercado que vai dar muita grana em 2021. Mas eu pensei em falar sobre algo tangível, algo fixo, um tipo de negócio que você consegue montar, que você não precisa ter estoque. Na verdade, o seu estoque, sua matéria-prima vai ser gente, né? Então eu vou falar sobre como montar uma empresa de serviço de limpeza e se isso ainda vale a pena e quais algumas estratégias que seriam importantes aí a gente está abordando, né? Eu comecei nesse mercado lá em 2003, aí em 2009 eu montei a minha empresa de serviço de limpeza, que hoje tem mais de 10 anos. Eu saí da sociedade dessa empresa porque eu fui montar outros negócios, mas é um mercado muito bom, um mercado que eu conheço, um mercado que eu estou envolvido ali no dia a dia e que eu posso falar para vocês que vale bastante a pena. Quando eu comecei nós tínhamos 0 funcionários, 0 clientes, 0 tudo, só a vontade de realmente fazer acontecer. Só que eu já vinha do mercado, o meu primeiro sócio, éramos em 3 sócios, né? Mas inicialmente começamos com eu e mais um sócio. Nós tínhamos apenas a vontade de fazer acontecer, mas nós conhecíamos do mercado. Então a primeira dica é: conheça o mercado, estude o mercado. Muita gente acha que é montar a empresa, vai sair vendendo contratos e ok, colocar o menor preço e tá tudo certo. A forma de vender contratos mudou bastante, né? Então a gente tem que ter isso em mente. Então, se você tem muitos contatos, legal. Muita gente fala assim: eu vou montar minha empresa de limpeza porque eu já venho da área de facilities. Para quem não conhece, facilities é serviços de uma forma geral, né? E aí eu conheço de tudo, então eu vou pelas minhas indicações. Cuidado com isso, porque quando você cai para a prática ali no dia a dia, é muito diferente. Então a primeira coisa é: se respalde de que você vai precisar investir em tecnologia. A forma de abordar cliente agora não é mais lá bater no porta a porta. Existem ferramentas, né, da internet que faz essa aproximação junto ao cliente, mas eu primeiro preciso ter um portfólio. Uma coisa que é muito difícil é você ter o primeiro cliente, se você for bater na porta mesmo e não tiver uma indicação. E aí como é que eu faço com esse meu primeiro cliente para eu conquistar? Eu lembro que para conquistar o primeiro cliente, os clientes falavam: me dá a sua carteira, para quem que você já trabalha hoje? Então isso foi bastante difícil até que nós conquistamos o nosso primeiro cliente. A primeira estratégia, no meu caso, foi entrar primeiro pelo serviço público, com licitações, e depois ir para os privados. Tem gente que não gosta de trabalhar com licitação, mas é um mercado que paga em dia se você escolher bem. Então, o governo, por exemplo, estadual paga em dia. Prefeituras, nem todas pagam em dia, a grande maioria não paga. Então você precisa estudar direitinho para ver em quais prefeituras, se você for fazer realmente licitações, em qual que você vai trabalhar. Outro fator importante é que você precisa analisar antes, junto ao seu contador, qual é o regime tributário que você vai escolher. Então, existem faixas de faturamento anual que você pode trabalhar, que você vai começar até 180 mil no ano, por exemplo, você vai pagar aí no máximo 7%, dependendo do anexo. O serviço de limpeza dá para a gente enquadrar no anexo 4 do Simples Nacional, né? Então, você consegue aí trabalhar aí com uma faixa, aí prepare na cabeça algo em torno de no máximo 7%. Tá? Só que quando estourar isso, ela é progressiva, então vai de 180 mil, aí depois aumenta, vai para uma outra faixa, então ele já vai para 9%, e assim vai. Tem empresas que já não dá mais para trabalhar dentro desse anexo 4, por quê? Do Simples Nacional, porque ela já tem um faturamento muito alto, então ela vai ter que optar lá pelo lucro presumido e lucro real. Mas isso tudo não importa, você não precisa saber tecnicamente agora, você vai precisar de uma ajuda do seu contador, para que ele te ajude a você escolher o melhor regime tributário. Então, primeira coisa, definir o que vai montar. Pensa num nome que atrai o mercado, que já não exista, claro, né? Você vai precisar definir um nicho. Você vai tirar para tudo quanto é lado? Você vai querer trabalhar com condomínios? Você vai querer trabalhar com limpeza doméstica, por exemplo, que é um ramo que também está crescendo bastante, mas é um segmento muito específico? Você vai ter que trabalhar com indústria? Dentro de indústria, você vai querer trabalhar com que tipo de limpeza? É um mercado muito específico e muito segmentado que dá para você trabalhar também. Por exemplo, o mercado de limpeza em laboratórios farmacêuticos, por exemplo. A exigência de qualidade na limpeza e conhecimentos em controle microbiológico exige um know-how maior.
Se você vai trabalhar com escritórios, é um outro nicho de mercado. Se você vai trabalhar só com licitação pública, é um outro nicho de mercado. Pessoal, tem empresas aí com 100 funcionários, 50 funcionários, empresas com 50 mil funcionários. Então a sua margem ela é muito pequena. Então se você está pensando em montar o seu próprio negócio, pensa nisso, que a sua margem vai ser pequena e você vai ganhar no volume. Então quanto mais contratos você fechar e quanto mais funcionários você tiver, melhor. Só que pensa que além dos impostos que você vai pagar os encargos. O encargo também é um dos maiores embolsos que você vai ter. Por quê? Porque a sua matéria-prima é gente. Então, quanto mais pessoas você tiver, você vai ter que fazer provisão de tudo. Então, você vai precisar pagar o salário do seu funcionário, fazer provisionar, que vai sair do seu caixa, né? Vai ter que guardar uma fração lá no seu caixa. Do quê? De 13º, de fundo de garantia, de férias, de multa dos 40%, 1/3 das férias e assim vai. Isso tudo não é você que vai fazer, vai ser a sua contabilidade. Mas é importante que você saiba que você precisa ter esse respaldo de um contador para você. Outra coisa que tem muito é ação trabalhista. Por mais que você trabalhe em dia e trabalhe da maneira correta, você vai passar por situações onde você vai sofrer ações trabalhistas. Por pequenas coisas. E você fala, poxa, mas eu estou trabalhando certo. Mas alguma coisa o advogado vai tentar encontrar para que realmente coloque, de repente, você lá na justiça, por exemplo. E aí você precisa ter um advogado trabalhista que te dê o respaldo para você conseguir trabalhar no dia a dia. Então se prepare. Então tem algumas dores de cabeça no meio do caminho que a gente não contava. Então, a princípio eu vou fazer um bom plano de carreira para os meus funcionários, legal. Vou distribuir, vou fazer, quanto mais o funcionário produzir, eu vou remunerar bem minha equipe, vou fazer plano motivacional, legal. Mas na prática, para quem quer montar realmente o negócio, você vai ver que o seu desembolso, você começa a ter várias coisas que acontecem no meio do caminho que você não tinha previsto. Isso também acontece para outros tipos de negócio. Só que quando a gente fala de serviço de limpeza, já é um serviço que é mal visto por algumas empresas, como se fosse a última linha lá, né, da prestação. Porque agora, no tempo de pandemia, é um serviço essencial, que eu preciso dele para eu poder não contaminar as pessoas. Então, as empresas hoje de prestação de serviço, principalmente aquelas que estão fazendo a limpeza técnica, né, que faz a descontaminação do ambiente, eles estão ganhando dinheiro. Por quê? Porque eles fazem com ozônio, faz a limpeza com álcool, faz a limpeza, enfim, com os produtos necessários para poder sanitizar aquele ambiente. E aí existem produtos certos para isso. Então não se aventure a entrar no mercado que você não conheça. Se você quer entrar pequenininho e quer atingir, para vocês terem uma ideia, um contrato aí com 10 funcionários, dependendo do nicho que você vai estar atuando, você está falando de um faturamento de mais ou menos 50 pau por mês. Só para vocês terem uma ideia, tá? Só que a margem dele é muito baixa. E aí você precisa ter uma equipe, você precisa ter um supervisor, você precisa ter um encarregado. Você vai terceirizar ou não, inicialmente, por exemplo, o seu DP. Você vai fazer já com o seu contador? É uma opção de você fazer lá com o seu contador. Mas depois que você começa a crescer, você começa a internalizar toda a sua administração. Aí você vai tirar certificações, por exemplo, ISO 9000 e de outras. Alguns clientes exigem isso. Os clientes exigem que você esteja com todos os seus tributos em dia e com as certidões também em dia para que ele te pague. Então, se você vai trabalhar com multinacionais, se prepare para poder se respaldar de várias documentações que você precisa ter para você poder entrar nesse mercado. Pessoal, o mercado de serviços de limpeza, ele é um mercado que muita gente acha que ele já está saturado. De fato, tem muita empresa de serviços de limpeza, só que tem muita empresa que abre e quebra nos 6 primeiros meses. Como fazer para sobreviver esse tempo todo? Planejamento. Então, imagina que você está faturando 50 mil por mês. Pô, tô ganhando 50 pau. Só que você tem que fazer provisionamento dessa grana, porque senão você vai gastar, vai trocar de carro, vai tirar um Prolabore. Se bem que Prolabore é uma coisa, salário é outra, né? Se você tiver sócios, aí vai ter aquele que trabalha, pode ter um sócio investidor. Então, é bom que você tenha tudo muito bem estruturado. E para isso, é importante que você monte um business plan. Tá? Nós já falamos em uma das nossas aulas, e eu vou ter uma aula só falando sobre plano de negócios. Mas se você tiver um plano de negócio bem estruturado, você consegue atrair investidores. Tá cheio de investidor no mercado hoje querendo investir em empresas de limpeza. Cheio. Só que ele precisa enxergar que ele vai ter o retorno do investimento dele de volta. Em que momento que ele vai chegar no break-even, ou seja, eu vou parar de colocar dinheiro. Imagina que eu vou investir na sua empresa de limpeza e eu vou investir lá 200 mil reais. Em que momento eu vou parar de colocar dinheiro? Em que momento que esse dinheiro vai começar a voltar para mim? Isso precisa estar muito claro no plano de negócios.
qual vai ser a minha persona, qual vai ser meu público-alvo, qual vai ser meu tipo de cliente que eu vou atingir, em que momento que o meu faturamento vai aumentar, eu vou desenquadrar do simples, porque talvez não valha mais a pena, e eu vá para o lucro real. Isso tudo são questões técnicas que o seu contador e vocês vão definir juntos, tá? Mas é um bom mercado? É fácil conseguir atingir o topo? Não. Você vai bater muita cabeça, mas é possível você atingir, você conseguir chegar lá. Os primeiros clientes são os mais difíceis, então você vai ter que baixar sua margem para você conseguir entrar, mas não baixa ela zerando, porque você vai ter um esforço trabalhista muito grande para poder fazer acontecer. Então nós já deixamos, né? Eu já deixei de ganhar muito contrato, grande contrato de 500 mil por mês, 1 milhão por mês, por conta de 2%, mas 2% é o resultado. Então às vezes você tem que bater o pé e falar, não dá para eu baixar mais. Por quê? Porque é a sua margem, é o seu resultado, é o seu lucro. Então é um bom negócio sim, vale a pena fazer, pensa direitinho. Se você tiver dúvidas, coloque aqui nos comentários abaixo que eu te ajudo, eu te tiro as dúvidas. Tem muita empresa grande comprando empresas pequenininhas no mercado, mas empresas sólidas. Então, você pode fazer também uma outra estratégia, estruturar a sua empresa como um investimento, se você tem bastante network, contato e tal, para que você venda essa empresa depois. As grandonas estão engolindo as pequenas e é uma tendência no mercado. Então, se você trabalhar direitinho e ela estiver redonda, aí você vai fazer um outro negócio que chama-se valuation. Que é o que? Você vai ver quanto a sua empresa vale e de repente, daqui 2, 3, 4, 5 anos, você tem uma empresa que vale 1 milhão, 2 milhões de reais e foi um investimento que você fez. Mas se prepara para poder trabalhar muito. Mas é um mercado que vale a pena para quem trabalha sério. Tá? Não é fácil, você vai tropeçar algumas vezes, vai sentir vontade talvez aí de desistir no meio do caminho, mas eu posso garantir para vocês que vale a pena. Eu estou no mercado desde 2003, em 2009 eu montei a minha e até hoje eu continuo prestando serviços para esse tipo de empresas. E para você que é prestador de serviços, você pode prestar serviços também para empresas de limpeza, que é um baita de um segmento legal também. Tá bom, pessoal? Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Quem tiver sugestões, tem pessoas me pedindo para falar sobre outros tipos de negócio, eu vou falar também, mas o principal aqui é você se atentar no nicho de mercado que você vai atuar. Se você já tem um plano de marketing ou de vendas, um plano comercial bem estruturado de como você vai estar atuando, o planejamento financeiro e tributário, esses são os principais que você precisa ter para você poder atuar, tá bom? Quem gostou, deixa o like, se inscreve aqui no nosso canal e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Obrigado e até a próxima.